Amém, irmãos? Essa semana nós tivemos 3 dias de jejum e oração e nós tivemos aqui na igreja reunido no final da tarde para orarmos juntos e nós meditamos nesses dias que nós tivemos aqui no final da tarde, um grupo pequeno reunido em oração. E nós meditamos em alguns textos da Palavra de Deus sobre aquilo que nós estávamos falando sobre jejum e oração. E acabou que alguns irmãos aqui fizeram uma pergunta, né, sobre algumas coisas da Bíblia, né? Sobre, por exemplo, por que nós, na Bíblia, tem genealogias, né? Os irmãos mais novos convertidos, ou até mesmo com mais tempo, falando da dificuldade que eles têm de ler alguns livros da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, e as genealogias também. E nós pegamos e, por conta disso, eu resolvi ler com os irmãos hoje uma genealogia. E nós vamos pregar uma genealogia hoje também. Vai ser a nossa palavra. E aí eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia, ou for acompanhar aqui, para a gente ler aí em Mateus capítulo 1. Mateus 1. Eu queria ver com os irmãos, nós vamos meditar aí na genealogia de Jesus, né? Vamos lá? Diz assim na palavra de Deus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab e Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Somente até aqui, eu quero meditar com os irmãos, porque aqui ele cita o nome de algumas mulheres. 5 mulheres são citadas aqui. Eu queria, dentro do estudo da genealogia de Jesus, meditar com os irmãos acerca dessas 5 mulheres. E trazer para os irmãos uma perspectiva da família de Jesus. E vocês vão ver que a família de Jesus, os antepassados dele, era um pouco bagunçado. Aliás, era bem bagunçado. E eu queria ver com isso aqui com os irmãos e depois no final nós vamos concluir. Espero que Deus possa falar com os irmãos. A primeira mulher citada aqui, no versículo 3, Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. A primeira mulher citada aqui foi a mulher de Judá, a Tamar. Na verdade, Tamar não era mulher de Judá. Judá era casado com a filha de Sua. E, pelo que diz a tradição rabínica, Sua, ou Suá,
né? Algumas traduções trazem a palavra Suá, e o nome dela seria Bat-Suá, que é filha de Suá. Judá casou com essa mulher e teve 3 filhos: Er, Onã e Selá. Er, Onã e Selá. Existia uma lei do Levirato, Levítica, que dizia o seguinte: quando um filho, um homem casasse com uma mulher e essa mulher não tivesse filho dele, porque ele morreu antes dela engravidar, o irmão mais novo dele era obrigado a casar com essa mulher e gerar filhos. Só que esses filhos não eram dele, era do irmão dele que morreu. Então, todo filho que aquela mulher gerasse não era considerado filho dele, era considerado filho do irmão mais velho que havia falecido. E a Bíblia fala que o filho primogênito de Judá, o Er, era um homem mau, um homem cruel, e que Deus, por causa dele, da impiedade dele, Deus o matou. E Tamar ficou viúva. E Judá, então, pega da a irmã, o irmão mais novo de Er, que é Onã, para casar com Judá. Só que Onã também não gostava do irmão dele. E não estava disposto a gerar filho para o irmão dele. E aí Onã, da onde vai vir a palavra onanismo, né? Que hoje tem um significado mais de masturbação, e que foi muito usado no sentido de pejorativo, de prevenção de natalidade. Onã, na hora do ato sexual, quando ele ia ejacular, ele jogava o esperma no chão. Ele tirava o pênis e jogava o esperma no chão para não engravidar a mulher dele, porque ele não queria gerar filho para o irmão que morreu. Essa atitude egoísta, por isso que esse onanismo hoje tem a ver com masturbação, porque é uma atitude egoísta, onde você satisfaz a sua vontade sem responsabilidade. Então, e isso irritou Deus. Aí Deus também vai e mata o Onã, pela atitude egoísta dele. Aí sobrou o filho mais novo, que é Selá, que era adolescente. E aí o Judá já ficou com medo, falou, cara, falou para a mulher, para Tamar, falou, olha, você fica viúva, espera o meu terceiro filho ficar adulto. Quando o meu terceiro filho ficar adulto, eu vou dar ele para você casar, e então você vai poder casar com o meu terceiro filho. Só que o Judá ficou com medo, falou, cara, essa mulher já matou 2 filhos meus. Se ela matar o meu único filho que está sobrando, que é o Selá, eu vou ficar sem descendência, eu não vou ter filho. Aí Judá não quis também dar um menino para ela casar. O menino atingiu a idade adulta e Judá não deu. E aí Tamar pega e faz o seguinte, Tamar pega e ela fica cumprindo lá o voto de viuvez, o luto dela como viúva. E aí o que acontece? A mulher de Judá também morre. A Batsuá. E aí ele fica viúvo. E ele está viúvo com um filho jovem e ele não está disposto a dar o filho dele para casar com a Tamar. Um dia ele vai para o campo para tosquear suas ovelhas. E aí Tamar pega, tira a roupa de viúva dela e se veste como uma prostituta. E se põe no caminho, vê por onde que ele vai passar. Ficou sabendo que ele ia passar por lá. E ela fica vestida como uma prostituta. Ele estava viúvo. Muitos dias sem mulheres. Ele passa e vê aquela prostituta bonita. A Bíblia fala que ela cobriu o rosto. E aí ele chega para ela e fala assim, olha, deita-te comigo. E aí ela pega e... Vamos ler isso na Bíblia aí, Gênesis 38, versículo 15. Projeta para nós aí, para os irmãos acompanharem mais. Gênesis 38, 15.
Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha, quero me deitar com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Ele respondeu: eu mandarei para você um cabritinho do meu rebanho, vou te dar um cabrito. Ela disse: só se você me deixar uma garantia até mandá-lo. Quer dizer, você usufrui, você disse que vai me dar um cabrito, depois você vai embora, que garantia que eu tenho? Eu preciso de uma calção. E aí ele pega, está desesperado, né? Está sedento. Ele fala assim, Judá perguntou: que garantia devo dar-lhe? O que você quer de garantia? Ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ou seja, o selo é a assinatura, como se fosse para nós hoje uma assinatura digital do GovBR. É a assinatura que garante que aquilo é seu, é o selo, igual os reis usavam muito, todo mundo tinha o seu selo. Eu quero a sua assinatura, quero o cordão, que é seu, e quero a sua vara, o cajado. São peças pessoais, íntimas, que você não dá para ninguém. E ela pediu essa garantia. Ele, vendo aquela mulher bonita, né? Ele lhe entregou os objetos e teve relações sexuais com ela. Assim Tamar engravidou dele. E ela vai ficar grávida de gêmeos. Né? Ela se levantou e foi embora, tirou o véu e tornou-se a vestir roupas de viúva. Continuei. Judá mandou um cabritinho por meio do seu amigo, tal. Aí ele manda lá e ninguém acha essa mulher. E essa mulher dá uma sumida. E aí, 3 meses depois, a mulher aparece grávida. Pula para nós aí, vamos ver. Pode mais, 21, 22. Aí está falando que ele não encontrou, que não existia nenhuma prostituta lá, 23. E Judá fica lamentando, porque a mulher pegou as coisas dele e sumiu, né? 24. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, a sua nora, prostituiu-se e assim ficou grávida. Então Judá exclamou: tragam-na para fora e queimam-na viva. Para ele isso aqui era uma boa, né? Ele não queria dar o filho dele, a mulher adulterou, ele mata a mulher, ele não é obrigado a dar o filho dele para casar com ela. Então, para ele conseguia resolver um problema. Ela, com o adultério dela, né? Porque ela estava desposada. Adultério porque ela estava desposada, né? Esse é o sentido da palavra esposa. A diferença, nós precisamos entender a diferença da palavra esposa para a palavra mulher. Porque vai acontecer com José também. Quando José intenta deixar Maria, Maria era esposa dele. O que é esposa? Noiva. É um compromisso, é um contrato, sim. É um casamento. A única coisa que pode quebrar aquela palavra é o adultério. Você vê que o negócio bem antes. Então, ela era esposa dele. Esposa no sentido bíblico é noiva, compromissada, trato de família, vai casar. Isso aqui, nada rompe isso aqui a não ser um adultério. E aí, como Judá rompe, a Tamar rompe, Judá fala: vamos matar ela, ela morre, e o meu filho fica ali para casar com quem ele quiser. Né? Na hora que ela foi morrer, que ela foi ser queimada, o versículo seguinte, 25, quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. Disse ainda: veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e esse cajado. Aí o sogro enrolou agora, porque o filho é dele. Ele engravidou a própria nora. Complicou, né? E aí, 27, próximo versículo, fala aí: quando chegou a época de Tamar dar luz, descobriu que havia gêmeos no seu ventre. Então aí, é assim que começou a família de Jesus. Com essa bagunça. O sogro engravidando a própria nora. E Tamar vai dar à luz a Pérez, é o que está no versículo 3 aí, né? Voltando lá para Mateus, então toda hora eu vou sair de Mateus da genealogia e vou voltar para nós acompanharmos, né? Judá gerou a Pérez e a Zerá, cuja mãe foi Tamar. Então o filho de Judá acabou sendo Pérez. Então
O descendente de Jesus é Pérez, que é filho de Judá com Tamar, de Judá com a nora dele. Então, entra Pérez na descendência de Jesus, na ascendência de Jesus, né? Na genealogia de Jesus. Aí o Pérez gera a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson. Naasson gerou Salmão. Agora presta atenção. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, aqui vamos, uma outra mulher aparece aqui, que é a Raabe. A Raabe, ela era uma prostituta em Jericó. E quando Josué vai atacar Jericó, ele manda 2 espias para espiar a terra. A Bíblia não cita o nome, mas a tradição rabínica diz que um desses, dá um nome hipotético para esses caras, mas um que eu acho que faz todo sentido é exatamente o Salmão. O Salmão vai espiar a terra, junto com o Iru, mas o Salmão está lá, e lá ele conhece essa prostituta, mas ele não está lá para isso, né? Coincidiu dele ter achado graça nessa prostituta. Por quê? E aí nós precisamos ler lá em Josué para nós descobrirmos o que aconteceu ali. Então, Josué, capítulo 2. Então, capítulo 2 de Josué, vamos ler só o versículo 1, onde a Bíblia dá o currículo de Raabe. Josué 2:1. Diz assim, vou lendo aqui. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhe disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Ela acolheu eles, né? Então, só falando para os irmãos que ela era uma prostituta. No versículo 8, diz... versículo 8 fala assim, antes dos espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço, ela vai e esconde os caras lá no terraço, né? E eu tenho que ler isso aqui porque fala do coração de Raabe, né? Ela diz, versículo 9, 2:9, ele diz, sei que o Senhor deu a vocês essa terra. A Raabe, a prostituta, falando, eu sei que Deus deu para vocês isso aqui. Deus entregou a terra para vocês. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Aqui, está todo mundo apavorado, morrendo de medo com Deus de Israel, né? Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho quando ele saiu do Egito, o Mar Vermelho se abriu, né, diante de vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, né, que são os reis dos amorreus. Israel havia destruído essas 2 nações, e que vocês separaram para a destruição. Então aqui todo mundo está vendo que o Deus, e olha só o que ela está falando, ela está colocando o peso em Deus. Eu vi o que Deus de vocês abriu o Mar Vermelho. Eu vi que vocês venceram povos muito mais poderosos, muito mais fortes que vocês. E o versículo 11, ela continua, quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, olha só o que essa mulher está falando, essa prostituta está falando. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Dúvidas sobre a conversão dessa mulher? Essa mulher aqui abre o coração, ela reconhece que só Deus é o Senhor. E que não há, porque eles tinham a cultura de Deus territoriais, que se chama, né? Tinha um Deus que tomava nas guerras, né? Um é Deus das planícies, outro é Deus dos rios, outro é Deus das montanhas. E ela falando, não, eu reconheço, pois o Senhor é o seu Deus, o Deus de Israel, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa aqui é a oração dessa mulher. Versículo 12. Portanto, jurem pelo Senhor que assim como eu fui bondosa para com vocês, também serão bondosos com a minha família.
dê-me um sinal seguro. Versículo 13, de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e tudo que lhes pertence, jurem que nos livrarão da morte. Eu sei que vocês vão destruir tudo isso aqui, vai tudo acabar, porque Deus entregou isso para vocês. Eu sei que o Deus de Israel é o único Deus. Então, salve, eu quero clamar, assim como eu salvei a vida de vocês, eu quero que vocês salvem a vida da minha família. E nessa relação, o soldado que estava lá, que era espia, um deles, provavelmente, a tradição fala isso, a Bíblia não afirma categoricamente, mas a tradição rabínica afirma que era Salmão, um dos dois espias, e Salmão se apaixona por essa mulher, por ver a garra, a determinação, e era uma mulher que pertencia a uma cidade amaldiçoada. Tanto é que quando Josué destrói Jericó, ele amaldiçoa Jericó. Que ninguém nunca mais reconstrua essa cidade. E o cara que tentar reconstruir, quando ele começar, o filho mais primogênito morre, quando ele terminar, o filho caçula morre. Então, e foi o que aconteceu. Aquela mulher que vivia, que estava debaixo de maldição, agora encontra um homem de Deus, um homem de caráter, se casam, e é isso que... E ela vai dar à luz Salmão casa com Abinadab, Abinadab é a mãe dele. Salmão casa com Raabe, e os dois têm um filho chamado Boaz. Então, na geração de Jesus, entra uma prostituta genuína, que a Tamar disfarçou de prostituta, né? Raabe era uma prostituta profissional. E aí, eles geram um filho chamado Boaz. E aí, Boaz, já contei a história, né? Aqui continua dizendo, e Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então, agora ele vai falar de uma outra mulher. Uma mulher que não, ao contrário, não é uma prostituta, mas uma mulher de muita honra, muito valor, muita fibra, mas que pertencia a um povo que Deus proibiu qualquer tipo de relacionamento. Os Moabitas. Para você entender isso, deixa eu explicar para você. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra e a mulher dele virou uma estátua, né, virou estátua porque caiu as cinzas do vulcão sobre ela e ela morreu e virou enxofre. O Ló não quis morar nas outras cidades, ficou traumatizado e foi morar numa caverna. As duas filhas dele falaram assim, poxa, meu pai, agora nós estamos morando nessa caverna, não tem ninguém, a nossa descendência vai morrer aqui. Então vamos fazer assim, vamos pegar vinho, vamos dar para meu pai vai beber, ele vai ficar bêbado, aí numa noite, eu sou a mais primogênita, eu sou a mais velha, eu vou lá e tenho relações sexuais com meu pai. Depois você também vê seu período fértil, você é a outra caçula, vamos dar bebida do meu pai, você vai lá também e tem relações com o pai. As duas filhas de Ló coabitaram com ele, as duas ficaram grávidas. A mais velha tem um filho dela, o filho mais velho, e ela dá o nome de Moabe, que vai ser o pai dos Moabitas. E Moabe quer dizer fruto do meu pai. Fruto do meu pai. E o outro filho, né, que é o Ben-Amon, que vai ser o pai dos Amonitas. Então, e até aí é uma coisa complicada, mas esses povos vão crescer. Eu queria, Guilherme, projeto um mapa para nós aqui, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Esses povos vão crescer
vão prosperar. Enquanto Israel está preso no Egito, apaga essa luz aqui só para... Enquanto Israel está lá no Egito, esse povo está crescendo. Então aqui você tem Edom, no sul, aqui é o Mar Morto, né? Israel está aqui. Aqui você tem o reino de Edom. Edom é os edomitas, que são a família do irmão de Jacó, que é o Esaú. É um povo semita. Aqui você tem os moabitas, o reino de Moabe, que é o filho de Ló, que ele tem com a filha dele. Uma relação incestuosa, né? Ele engravidou a própria filha, vai gerar Moabe. Moabe significa fruto do meu pai. E depois, em cima, você tem lá o reino de Amon, que são os amonitas. Então você tem os edomitas, que é o irmão de Jacó, são todos povos semitas, edomitas, moabitas e amonitas. Quando Israel vai ocupar tudo isso aqui, Deus falou para Israel o seguinte: olha, você não mexe com os edomitas, você dá volta, você corta por ele. E quando você chegar aqui também, você vai encontrar os moabitas. Querendo ou não, são parentes nossos. Então você não vai atacar, não vai mexer nem com o moabita, nem com os amonitas. Não mexe com esse povo, porque são teus irmãos. No sentido assim, que são filhos de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão, então todos são filhos descendentes sem, são povos semitas. Só que Israel contorna que Edom não tem problema. Só que aqui, para passar aqui, ele tem que passar por Moabe. E ele manda, Moisés manda recado para os moabitas. Fala: olha, nós estamos saindo do Egito, você está sabendo. E ainda também você tem os árabes, né? Porque aqui para baixo que é o Sinai hoje, onde vai pertencer ao Egito, né? A parte do Egito, Israel. E aqui você tem a Arábia, que são as tribos árabes, né? Então, ele fala assim: deixa a gente passar no meio de vocês, nós não vamos mexer em nada, nós não vamos mexer na plantação, no gado, mas nós precisamos de água e comida, nós vamos pagar por água e comida, nós só queremos atravessar isso aqui, queremos paz, nós somos povos irmãos. E Moabe, ao invés de ceder, para ele era muito melhor ter feito isso, Moabe, olha assim, eu não dou conta de lutar contra eles, são mais numerosos que eu. Moabe contrata Balaão, lembra disso? Moabe contrata Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E aí, Balaão vai amaldiçoar, e não dá certo, tem toda a história, e não vem ao caso agora. Mas Balaão ensina uma receita, fala: ó, eu tenho um segredo. Esse segredo aqui é muito importante. E o que João, no Novo Testamento, vai chamar de doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Você não dá conta de bater de frente com eles, mas o segredo deles, o segredo do povo de Deus, é a sua intimidade com Deus, é a oração, é o jejum. Esse é o segredo da igreja. Você quer ver uma igreja fraca? Derruba isso. E como é que você derruba isso? Prostituição. Espírito de prostituição. Pega as mulheres mais bonitas, faz uma rave, né, uma rave no deserto, né, põe as meninas para desfilar, igual acontece aqui em Goiânia quando vai ter, vai as mulheres bonitas para o sinaleiro, né, fica dizendo os caras que estão sozinhos nos carros. Se você está com mulher, elas não vêm, mas se você está sozinho, as mulheres vêm, que as mulheres bonitas, dá lá o folheto, ó, vai ter lá em tal lugar a festa. E elas foram lá chamar os caras ficaram incendiados, viram mulher bonita, e o pessoal de Israel tudo saiu, foi para a rave. E lá, prostituição total, e eles adoravam um Deus super sanguinário, que exigia sacrifício de criança, como Moloque, né, uma imitação de Moloque, que é o Deus Quemos. Tem até eu até separei uma imagem do Deus Quemos para vocês aí verem também. Muito parecido com Moloque também, com cabeça de touro, né? Esse é o Deus Quemos que ele adorava. Então, assim, e aí Deus ficou muito indignado, porque eles fizeram isso com Israel. E Deus lança uma maldição, e nós vamos ver isso em Deuteronômio. Projeta para nós aí Deuteronômio. Nós vamos ver uma maldição que Deus lança sobre os moabitas, lá em Deuteronômio, capítulo de número
Ruth 2, Ruth 7, Ruth 4, 9. Eu anotei aqui, eu não anotei a referência. Achei, perdão. Deuteronômio 23, estava em dúvida, isso mesmo. Deuteronômio 23, 3. Pode ligar para nós. Não é isso, dono. Vamos lá. Nenhum amonita ou moabita, olha só o que Deus fala assim. Ó. Esses dois povos, que são filhos de Ló, nenhum amonita ou moabita, nem nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Esse povo não entra aqui dentro. Pois não vieram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, em Ará, na Arim, e pronunciar maldição contra vocês. Esse povo, além de não acolher vocês, contrataram um profeta para amaldiçoar vocês. Versículo 5. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu a Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, o seu Deus, ama vocês. Deus não aceitou palavra de maldição contra vocês. Então Deus amaldiçoou os moabitas. Deus falou, esse povo não pode entrar aqui. Na Assembleia, no templo, esse povo jamais entra aqui. Eles estão debaixo de maldição. Estando Moabe em maldição, aí vem, aí você vê que tem muita coisa para a gente aprender aqui, né? Lá no livro de Ruth fala de um cara chamado Elimeleque. Elimeleque é um cara muito parecido com muitos de nós. Vamos lá, em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Projeto para nós, o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim, e o versículo 1, o livro começa assim, na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo na terra de Moabe. Olha que loucura. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá. Olha onde eles eram, de Belém, da tribo de Davi, né? Eles eram ancestrais de Davi. Olha só, o cara mora na nação. Israel está passando por uma grande crise. E ele sai do país dele, que é o país da bênção, e vai morar num país amaldiçoado por Deus. Ele toma uma decisão estúpida. Ele larga a herança dele, ele larga a casa dele, ele larga a fazenda, ele larga tudo. E vai viver em um outro país, um povo com outra cultura, com outro Deus, um povo cruel, um povo que sacrificava criança. E ele abandona a nação de Israel e vai morar com os moabitas, que é um povo amaldiçoado. E aí, o que acontece com Elimeleque é o previsível. Logo que ele chega lá, pouco tempo depois ele morre. Malom e o Quilion, os 2 filhos dele, também casaram com 2 mulheres moabitas. E eles pegam e, ao invés de voltarem para Israel, eles permanecem lá. Aí Deus mata Malom e Quilion. Mata os 2 filhos que era casado com Orfa e Ruth. Aí fica só a viúva. Fica só a Noemi, que é a mulher de Elimeleque, com as 2 noras, Orfa e Ruth. Aí Noemi faz o que era a mulher mais sensata. Noemi toma a decisão, agora eu vou vazar daqui e vou voltar para Israel. E aí, eu quero ler com vocês esse texto aqui. Em Ruth, capítulo 2, capítulo 1, Ruth 1,15, quando Ruth manda suas noras embora.
Ruth, capítulo 1, versículo 15. Projeta para nós aí. Então Noemi aconselhou, veja, a sua cunhada, ela... Volta para nós o versículo 14. Pode voltar no 13, vamos do 13 em diante. Vocês esperariam até que... Ele está falando dos filhos, aquela lei ela está falando, eu já estou velha, não posso ser mãe, não vou dar filho para vocês, é melhor vocês seguirem a vida de vocês e ir embora, né? Vocês esperariam até que eles crescessem, ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. E voltou por quê? Porque o marido é um cabeção, um cara que toma decisão sem orar, sem pensar, sem consultar a Deus, um cara que sai do meio do povo dele, vai viver debaixo da maldição. E quantas vezes nós não fazemos isso? Tomamos decisões erradas, precipitadas, sem consultar a Deus, só porque aparece uma grande oportunidade, uma oportunidade de ganhar dinheiro, e você acha só porque a oportunidade de ganhar dinheiro é de Deus, a de não ganhar dinheiro é do capeta. Então, muitas vezes nós somos iludidos por isso. Foi o que aconteceu com Elimeleque. E aí, a filha dela, a Ruth, a Noemi, falou: meninas, ficam aqui, eu vou embora, e eu vou voltar para a minha terra, e vocês ficam aqui. Porque Deus me pesou a mão, porque casei com um marido cabeção, tapado, mocorongo, um bicho burro que não ouve Deus, que não ora, que não busca Deus. Essa mulher, e ela vai ter, agora que eu estou livre daquele fardo, eu vou voltar para a minha terra, de onde eu nunca deveria ter saído, que só as coisas estavam ruins e ficaram pior. Porque muitas vezes você acha que fugir vai ser a melhor solução, e muitas vezes vai piorar. Então, olha só, próximo versículo 14. Novamente começaram a chorar alto, depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Agora preste atenção no versículo 15, que muitas vezes é usado em convite de casamentos, né? Mas ele está falando da relação de duas mulheres, de uma sogra e de uma nora. Diz assim: então Noemi a aconselhou, veja, a sua cunhada está voltando para o povo e para o Deus dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei eu, né? Repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu não quero ficar aqui também. Eu vi que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Eu não quero ficar nessa situação, eu vou voltar com você. E aí ela volta e lá ela vai pegar, porque tinha uma lei que os fazendeiros, é o seguinte: você colhia o trigo e o que sobrava caiu no chão, você não podia pegar. Você tinha que deixar para os pobres pegar. Ela vai pegar trigo na fazenda de Boaz. Quando Boaz chega lá, Boaz bate o olho nela, Boaz se apaixona por Ruth, começa a perguntar por ela, e vai aparecendo aquele climão, e aí ela conta para a sogra dela, a sogra: não, ele é nosso resgatador, ele pode casar com você, porque o resgatador é aquela pessoa que quando você estava endividado, você não tinha como pagar, alguém e fosse levar você como escravo, um parente seu fala: não, pode deixar, eu compro ele de você, eu pago a dívida e compro a liberdade dele. Esse é o resgatador. Então, ela, pelo jeito, Boaz é bem mais velho que ela é novinha, Boaz é um homem maduro, não sei por cargas d'água que ele não era casado, rico, bonito, fazendeiro, próspero e solteirão, talvez fosse viúvo, sei lá o quê, né? Mas ele se apaixona por aquela novinha lá, e, moral da história, casa com ela e tem um filho com ela. E aí, o filho dele, vamos voltar lá para Mateus 3. Né? Projeto para nós Mateus 3 para a genealogia. Salmão gerou Boaz, cuja mãe é Raabe, então ele era filho da prostituta. Boaz gerou Obed, cuja mãe é Ruth. Então Boaz casa com... E quando Boaz casa com Ruth, Boaz está casando com a menina que veio de maldição. Ela não poderia entrar nunca na nação de Israel. E o que faz com que agora essa mulher não somente entre na nação de Israel e se torna parente de Jesus, do Jesus que vai nascer lá na frente ainda? O arrependimento.
Porque a maldição que Deus lançou não foi sobre pessoas, foi sobre a nação. Mas cada pessoa que se arrependesse poderia quebrar essa maldição. Então, às vezes acontece o seguinte, às vezes sua família está toda bagunçada, cheia de roubo, ladrão, assassino, prostituta, tudo bagunçado, louco, né? Como o Eto falando, cheio de furelagem. Como é que é? Eu não conheço. Tudo bagunçado. Não importa, meu irmão, no dia que você se arrepende dos seus pecados, você nasce de novo, tudo é cancelado, tudo é quebrado. Tudo é quebrado e você agora é membro da família de Deus e Deus agora te restitui. Então, Ruth sai numa situação de maldição e agora se casa com Boaz. E é interessante quando ela se declara para Boaz, o que Boaz fala para ela, né? Vamos ver aí, Ruth, capítulo de número 3, versículo 7. Ruth 3, 7 diz assim: quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre, né? Ficou meio passado por causa do vinho, e foi se deitar perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se dele sem ser notada e descobriu os pés dele e deitou-se. Olha que coisa fantástica. Ela estava diante do patrão dela, um homem rico, próspero, e ela chega no cara, ele está dormindo e descobre o pé do cara. Aquela mulher estava completamente submissa, dominada, e ele poderia deitar com ela. Mas olha o caráter desse homem, tem uma mulher completamente à sua disposição, uma mulher linda, uma mulher bonita, mas olha a atitude dele, né? Versículo 8. No meio da noite, o homem acordou de repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Estava de noite escura, né? Perguntou ela. Quem é você? Perguntou. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és meu resgatador. Ou seja, pega a coberta, joga sobre nós dois, você tem direito. Você é meu resgatador, você pode me tomar como mulher. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Ele era bem mais maduro que ela, né? Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres, homem bonito, né? Podia ser rico, pobre, você podia ir atrás de tanto homem, você veio atrás desse coroão aqui, desse cinquentão, com cabelo prateado, né? Cabeça branca. Vamos lá. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher de valor. E isso aqui é a maior virtude que o homem pode achar numa mulher. É isso aqui. Talvez ele nunca tenha casado por causa disso, né? Nunca achou essa pessoa. Eu sei que você é uma mulher de honra, uma mulher de valor. O versículo 12. O próximo versículo diz assim: é verdade que eu sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo que eu. Quer dizer, tem outro na fila, tem um na frente. Eu não posso tocar em você porque ele pode querer casar com você. Amanhã eu vou lá na cidade, vou chegar lá e vou falar, e teve a reunião lá, o cara, eu não quero não, tô bem, porque ele queria que dar herança para ela, não vou dar a herança dos meus filhos. Aí ele chega diante do juiz da nação, então eu posso casar com ela agora. Agora ela é minha mulher e eu vou ser o resgatador dela. E ele casa-se com ela, né? E aí ele casando com ela, então ele vai gerar Obed. Então aqui eu falei para vocês de Tamar, da prostituta, né, da Raabe, e aqui da Ruth. E aí a Ruth pega agora, gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, versículo 6. Versículo 6 de Mateus, né? Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Epa, outra mulher aqui na parada, que é Batseba.
E aqui é incrível, aqui, porque como é que Deus é perfeito nessas genealogias? Pode deixar para nós aí projetado aí o versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão. E Salomão era Batseba. Mas ao invés dele colocar o nome da mulher aqui, ele coloca cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Deus está falando aqui que ainda que a Batseba aprontou e o Davi aprontaram pra caramba, aquela mulher era mulher de Urias. E Batseba, o Edson fala muito isso, às vezes eu abaixo para levantar, né? Mas Batseba, ela... Porque ali tem dois personagens, ali não há um mais santo que o outro. Davi era um cara assim, você não podia piscar com ele, não. Você não podia assim, lá, Davi vai visitar você na sua casa, você fala assim, ó, nossa, Davi, fica aqui à vontade, enquanto eu for ali, eu vou ali comprar um cabrito e volto. Você não podia fazer, fica aqui com a minha mulher. Você não podia fazer isso com Davi. Você não podia fazer isso com Davi, que chegava e ele estava na cama com sua mulher. O cara era terrível. Por outro lado, Batseba não... Mas eu nos meus estudos, assim, Batseba também não era muito santa também, não. Porque a mulher à tarde, o cara, ela está tomando banho, com a janela tudo aberta, o cara no terraço e a mulher se mostrando, pô, não dá para você falar que a mulher dessa é séria, né? Quer dizer, pelo menos coloca uma cortina aqui, ué, sei lá. E Davi, aquele garanhão, e a mulher está lá, tomando banho, passando. Aí Davi chega, quem que é aquela mulher ali? Batseba, tal. Chama ela para aqui, para cá, deixa eu conhecer essa mulher. Ele vai, conhece. E era a mulher do melhor amigo, dos melhores amigos dele. Olha só. O avô dela era conselheiro dele. O pai dela era um dos capitães líderes do exército dele. O marido dela era outro capitão. Então o pai, o avô e o marido eram íntimos de Davi. E Davi não respeita nenhum deles. Não respeitou o avô, não respeitou o pai, não respeitou o marido e deitou com aquela mulher. E a mulher também, ainda que a própria Bíblia fala que foi um abuso de autoridade, né? Davi usou do poder, do cargo para poder possuir aquela mulher, mas ela também não ofereceu resistência, também se entregou, né? Então está aí a genealogia. 4 mulheres bagunçadas, assim, um histórico bagunçado, né? Raabe, que era prostituta, Tamar, que era esperta pra caramba, Ruth, que era uma mulher séria, mas que era de um povo amaldiçoado, Batseba, que era bagunça, mas também Batseba depois vai se converter, o filho deles vão morrer, depois nasce o segundo filho, que é Salomão, e Deus vai amar Salomão, e Deus pega dessa união incestuosa não, dessa união adúltera, forma aí Salomão, que é um descendente de Jesus. E por último, então, vou pular a genealogia lá para o versículo de número 16, 15, Mateus 1,15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, o avô paterno de Jesus era Jacó. E agora sim, José casa com uma mulher santa, íntegra, que é Maria. Eu estou falando isso para os irmãos por algumas razões. Talvez você fique pensando, eu não sei se você já ouviu alguém pregar sobre genealogia, né? Se é a primeira vez na vida. Mas a minha intenção aqui primeiro é mostrar para os irmãos o seguinte, a importância dessas informações que nós temos aqui. Eu acho que você absorveu algumas coisas novas nessa manhã. Que só foi possível por causa da genealogia. Segundo, para você ver que às vezes quando você está brigando com sua mulher, com seu marido, porque a sua família, né? Você é filha, quem nunca fez isso aqui?
Né? O Júlio fala assim, porque hoje eu não faço isso não, mas eu já fiz, né? Você é igualzinho seu pai. Tá. Você é igualzinho sua mãe. Então, mas falar um negócio para você. Família com família, aqui está todo mundo lascado. Para trás aqui. Tá todo mundo, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, porque a nossa família assim, é tudo bagunçado. Tem gente que é filho de doido. Tem gente que é filho de alcoólatra, de viciado em drogas, de adúltera. E Jesus também, irmão. Estou mostrando para vocês assim, para você mostrar que o que manda, como é no caso de Ruth, não importa a sua ascendência, os seus parentes, tudo lá para trás, o que importa é você hoje. É você reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida e que você não tem nada a ver. Tudo aquilo que aconteceu lá para trás morre aqui em você. Morre. E meus filhos serão abençoados. Meus filhos são bênção no Senhor. A minha geração será bendita. A minha geração é bendita. O que ficou para trás, eu quebro agora, porque Jesus entrou no meu coração. E agora a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Amém? Esse é o propósito. Vou mostrar para os irmãos que a importância desses escritos. Às vezes você passa lendo ali e não medita nisso, né? Não para mais. Por quê? Por que será que ele cita essas mulheres aqui? Por que Mateus faz questão de citar Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria? Né? E eu creio que, na verdade, que o negócio parou mesmo e foi em José, que a Bíblia fala que José, porque a gente fala muito da Virgem Maria, né? Às vezes fala um pouco de José, mas a Bíblia fala do caráter de José. Jesus é filho de Davi, e Jesus é filho de Davi por causa de José, porque Maria era da tribo de Levi, e José era da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá porque ele herdou esse título do pai dele. Ele era carpinteiro porque ele se herdou do pai dele. Ele é quem formou o caráter, quem alfabetizou Jesus, quem ensinou Jesus as coisas, as sagradas, foi José. E muitas vezes nós esquecemos disso, porque era o papel do pai fazer isso. O papel do pai, esse era o papel do pai. E que Deus possa abençoar os irmãos. Eu não sei se... eu fiz questão, eu fui desafiado essa semana, e os irmãos que desafiaram nem estão aqui no culto hoje, né? Mas está tudo certo, né? Mas para mostrar para os irmãos o seguinte, que tudo que está na Bíblia tem um sentido, tem um propósito. Tudo está na Bíblia. Eu creio, e aí é a opinião minha, eu creio que Mateus citou essas mulheres de propósito, para mostrar, gente, ó, tudo lá para trás foi bagunçado, a família de Jesus foi toda bagunçada. Então é o seguinte, mas toda maldição para quando um filho e uma filha de Deus se arrepende e se prostra diante do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe ricamente sua casa, sua família é bênção. A sua família é bênção. O Deus de Israel está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor, são bênção. Porque você é abençoado. A bênção do Senhor está sobre você. A bênção do Senhor está sobre a sua casa, a sua família. Abençoe os seus filhos. Declare a bênção do Senhor sobre a vida deles. Sabe por que seus filhos são abençoados? Porque você é abençoado. A Bíblia fala em Coríntios 7 que a serva do Senhor, a mulher que mesmo que ela é casada com um homem ímpio, os filhos dela são santos, porque por amor a ela, Deus santifica os filhos dela. Então os nossos filhos são santificados pelo Senhor, amém?